assim, cada estado trabalha, porque a Aspex não tem funcionado até então, e a gente luta e morre na praia, todas as vezes, ok? Ok, obrigado aí, Joelso. Pela ordem aqui, Will, Sergipe. Sou Will Guerreiro, cabo da Polícia Militar do Estado de Sergipe. Quero trazer um rápido testemunho. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque em Sergipe houve um processo de negociação onde foi aprovado um projeto de subsídio que entrará em vigor agora em abril de 2018. E, infelizmente, a agenda da FENEM, através do oficialato lá de Sergipe, conseguiu implementar o acesso com o curso de Direito, bacharelado em Direito. Eu, particularmente, fui contra, tentamos resistir, mas, infelizmente, não conseguimos ter resistência suficiente. E eu quero dizer aos presidentes das entidades que resistem nos seus estados, se não chegou ainda essa demanda, resistam, porque lá a gente vai dar um jeito de tirar isso aí, porque para a gente foi um retrocesso, esse aspecto. Algumas perguntas que eu tinha, graças a Deus, já foram feitas aqui, vai ser respondida. Mas eu queria direcionar ao coronel, qual o objetivo inicial da UPP, onde se queria chegar, e se há hoje um meio de se reestruturar, ou se o projeto é impossível, ou se tem que se trazer um novo projeto de polícia pacificadora, ou seja, outra denominação. É isso. Obrigado. Ok, muito obrigado aí, Will. Agora, Edilson, né? O Edilson Fortuna, o Fortuna. Okay. Edson Fortuna aí. Dentro dessa questão da UPP, coronel, a gente não pode dissociar uma palavra que ele utilizou, apartheid hierárquico, né? O Dawson utilizou esse apartheid hierárquico e talvez eu queria fazer a correlação. Se é possível que esse apartheid hierárquico tenha levado hoje a Polícia Militar ao patamar hoje de violência que a Polícia Militar ou que o próprio Rio de Janeiro vive, se isso tem contribuição, né? Sabemos que a desagregação interna das instituições ela contribui grandiosamente para que o trabalho final prestado à sociedade seja prejudicado, seja ele na esfera da polícia ou do bombeiro. E aí eu queria ver do exemplo do Rio de Janeiro, nesse comparativo, até o Dawson pode até contribuir, se isso teve, de fato, reflexo e em que aspectos esses reflexos se apresentaram, né? Durante esse processo e a sua vivência dentro da instituição Premerge, que eu acho que é importante a gente ter isso também, né? Porque a gente vê na Polícia Militar do Rio de Janeiro um exemplo trágico do falecimento do sistema de segurança pública, né? Então, talvez a gente precise encontrar esse diagnóstico. Esse diagnóstico pode estar justamente nesse possível apartheid hierárquico que tenham vivido eles lá no Rio de Janeiro e que possa ser também, inclusive, reflexo lá do Ceará, o reflexo do Rio Grande do Norte, do Pernambuco e em outros estados que também vivenciam essa mesma destruição das instituições a partir de uma visão única e uma visão do oficialato a respeito do que é a instituição para eles e não o que é a instituição para a sociedade. Ok, Fortuna, muito obrigado. Elisandro Lotim, presidente da ANASPRA. Bom, boa tarde a todas e todos, de novo. Eu acho que algumas contribuições se fazem necessárias nesse debate. É um debate que tem movimentado a ANASPRA já há algum tempo, faz parte, inclusive, do nosso primeiro encontro que nós fizemos já há bastante tempo. Mas algumas questões antes disso nós temos que debater. A primeira delas é a seguinte: por que para nós praças é tão difícil? Eu não tenho dúvida nenhuma hoje em dizer, e já disse isso em outros espaços, que nós temos um debate para fazer, que é um debate de classe. Porque o oficial, e eu disse isso aqui em Santa Catarina há um tempo atrás, o oficial faz academia, e vou usar a expressão que eu usei numa reunião com os oficiais, sai aspirante, e ele pode ficar 30 anos jogando paciência dentro de uma sala, ele vai ser coronel. E o praça tem que estar todo ano, ou a cada 2 anos, a cada 3 anos, claro que é via de regra, não estou generalizando, né, tem especificidades, não sou maniqueísta,
em absoluto, mas o praça tem que estar todo ano resolvendo o problema de uma carreira, de uma categoria, para poder... Nós não temos sequer, nós praças, uma carreira única. Esse é o primeiro debate, nós temos que pensar nessa perspectiva. Foi colocado aqui, tem o Showa, aqui em Santa Catarina nós temos o absurdo de não termos quadro de oficial administrativo, Tenente Anderson e Coronel Robson. Santa Catarina é um único estado que não tem quadro de oficial administrativo. E não conseguimos avançar, a subrama da Bersesc que está aqui, Fortuna e companheiros da Prasc. Estamos fazendo esse debate com a ACORS, que é a Associação de Oficiais aqui, e não conseguimos avançar. O que há de errado? Não é um debate de classe? Não é um debate de sangue azul e não ter o sangue azul? Porque para mim parece isso. Do ponto de vista econômico, o Dalshin trouxe os números, nós aqui já fizemos os cálculos, é economicamente viável para o Estado fazer o quadro de oficial administrativo. Minas Gerais, que é o exemplo que o Gonzaga e o Éder trazem para nós, 50% dos bombeiros, dos oficiais do bombeiro, são oriundos do quadro de oficial administrativo, 25% do quadro da Polícia Militar. Do ponto de vista financeiro, é matemática pura. Aí vem aqui com a alegação de que não pode ter, porque vai dar gasto. É uma mentira, e que o governo, lamentavelmente, compra essa ideia de mentira e a gente não consegue avançar. Então, para ficar bem claro, nós aqui em Santa Catarina, a Prasc e a Bersesc vai continuar lutando pelo quadro de oficial administrativo. E vamos, a nível nacional, continuar lutando pela carreira única com os nossos parceiros da Polícia Civil, da Polícia Federal e de outras instituições que se somam a esse processo. Agora, são muitas lutas a serem travadas por parte dos praças do Brasil e por parte daqueles oficiais reformadores e progressistas. Muitas lutas. Nós temos que fazer um debate sobre desmilitarização, sim, não podemos fugir desse debate. Nós temos que fazer um debate da questão previdenciária, porque às vezes nós estamos discutindo aqui questões como carreira única, como isso, como aquilo, mas de repente, aí uma pergunta que eu tenho me feito, já falei isso com o Éder, de que nos interessa hoje termos carreira única, onde o lotim vai ser cabo, soldado, cabo vai ser coronel, se no final da carreira vai se aposentar com 5.800, que é a questão previdenciária, que é o teto. Temos que pensar nisso também, porque não adianta a gente brigar hoje e ter uma carreira única, se lá na frente o Estado quer hoje cortar os investimentos em previdência, por exemplo. A PEC 95, que destrói todo o serviço público, desde a saúde, educação e segurança. Temos que nos apropriar desse debate, sim, fazê-lo, lutar por eles, e aí discordando um pouco, não é nem discordando, mas acho que para efeito de debate, o subsargento Robson, os estados nós não conseguimos avançar, talvez no Mato Grosso um pouco mais adiantado, talvez no Mato Grosso, mas a grande maioria dos estados está lutando para sobreviver. As associações, exemplo do Ceará, exemplo de Pernambuco, lutando para sobreviver, que dirá um debate avançado. Eu estive no Piauí, e quando eu falei de nível superior para soldado no Piauí, eu quase apanhei, de oficiais e praças, que também não concordo. Tem que ter a compreensão macro desse processo. Se a gente não tiver essa compreensão macro desse processo, nós pouco vamos avançar. E fundamentalmente, e eu acho que esse é o final da minha fala, e não é nem uma pergunta, é mais uma contribuição. É preciso parar de acreditar que vai vir um mito, né, um sacerdote, ou sei lá o que pode ser o nome, que vai resolver os nossos problemas. Não vai. O que vai resolver o nosso problema é nós nos colocarmos naquela condição que nós realmente somos. Praças da polícia e do bombeiro militar, trabalhadores, igual o cara da saúde, igual o cara da educação, igual o cara que trabalha agora colhendo lixo ali no caminhão do lixeiro, igual o assistente da farmácia, do posto de gasolina. Porque a classe, esse é o espaço que nos rodeia. Nós não somos a elite e não querem e nunca chegaremos a ser elite. E não adianta pegar agora porque o cara tem nível superior, que o salário está um pouquinho, nós estamos e ganhamos até agora as migalhas, apenas as migalhas. E para chegarmos ao patamar um pouco mais avançado, teríamos que mudar inclusive a concepção de Estado. E aí esse é um debate muito mais abrangente do que esse. Ou a gente se apropria disso e nos colocamos no nosso verdadeiro lugar, filho de trabalhador, filho de carpinteiro, filho de dona de casa, tá? Não é, e vou encerrar agora, não é comendo feijão, querendo arrotar caviar, que nós vamos resolver o nosso problema, porque isso não vai acontecer. Num dado momento, alguém vai nos podar, e vai nos podar feio. Porque como foi bem dito aqui, e o Dalshin falou, o regulamento está ali. Nós estamos aqui tudo reunido hoje, conversando abertamente. Mas Dalshin, na primeira que alguém não gostar do que o Lotim fala, ou do que qualquer outro aqui fala,
Pega aquele regulamento lá de 1970 e ó, chicote. Ele está lá. Nós não mudamos a realidade ainda. A conjuntura política nos é favorável por conta da nossa organização e da nossa conscientização. E da nossa força política também. Concluir. Mas o regulamento está lá e a hora que eles quiserem eles podem usar. Ou a gente se apropria dessa discussão séria, objetiva, e parte para uma nova concepção de segurança pública, de Estado talvez, ou a gente vai continuar em palavras, para concluir, Eliabe, em palavras tipicamente militares, marcando passo. Obrigado. Ok. Para finalizar aí, o Rafael Lima, Ceará? Isso. Boa tarde a todos. Para não prolongar, né, fazer logo a pergunta aqui, direto aqui, que nós estamos passando esses dias aqui discutindo sobre a desmilitarização, carreira única, ciclo completo, tratando também dos problemas iguais, tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil. E aí a minha pergunta vai para o Dalshin, né? Se não seria melhor juntarmos logo tudo isso, né, e propor, por que não, né, em todo o Brasil, a unificação da polícia, né, já que o Estado, ele meio que tenta se promover em cima da polícia militar, devido a ser uma polícia ostensiva, que anda fardada, e não investe na polícia investigativa, polícia civil, que também é tão importante quanto a polícia militar, porque é ela que vai elucidar os crimes que a polícia militar não vem a flagrar, né, ali no momento. Então, a minha pergunta seria essa, sobre a unificação. Por que não focar logo na unificação e tentar resolver de uma vez só todos esses pequenos problemas que estamos tratando aqui e que a gente está pelejando tanto para resolver um desses problemas, enquanto a gente não parte logo direto para unificar e resolver um problema só. E gostaria de deixar aqui o questionamento aqui para o Coronel Robson, né, sobre a Polícia Cidadã, porque lá no Ceará tentaram implantar o Ronda do Quarteirão, onde a polícia seria uma polícia cidadã, onde iria fazer uma parceria com o cidadão, sendo os mesmos policiais, sempre na mesma área, para poder criar aquele elo de confiança entre o cidadão e aquele policial, e o cidadão teria o telefone direto daquele policial, né, o telefone funcional da viatura. E, infelizmente, né, eu acredito que o governo viu como um tiro no pé aquilo ali, porque o cidadão realmente foi ganhando confiança naquele policial e o policial foi ganhando confiança no cidadão e se juntou ao ponto onde a polícia começou a ganhar simpatia da sociedade, porque elas começaram a conhecer não só aquele servidor fardado, mas ele começou a conhecer aquele outro cidadão que estava trabalhando dentro daquela farda. E todos os problemas por ele vivido dentro da corporação. E aí, infelizmente, o programa hoje está sendo extinto. E está sendo colocado um outro programa de governo para substituir. Né? Então, esse projeto foi trazido do Japão, né? Porque um grupo de policiais viajou para o Japão para estudar lá o sistema, né, de segurança pública, onde foi patrocinado pelo governo federal, né? E aí eu li por alto, né, como é que estava a situação, o contexto da segurança pública lá no Japão. E uma partezinha lá da matéria que eu estava lendo, por curiosidade, dizia assim, que no Japão o índice de homicídio chegou a um ponto que era um homicídio por arma de fogo, né, um homicídio por arma de fogo durante todo um ano. Um ano. Então, a polícia, de uma certa forma, ela se deparou com outro problema. Né? Qual era o problema da polícia? Aí a matéria faz uma brincadeira. Simplesmente a polícia não tinha mais o que fazer. Né? O maior crime que ela se deparava na rua era quando um bêbado resolvia partir para cima de um policial. Um bêbado. Né? Então, eles resolveram criar a Polícia Cidadã para aproximar mais ainda a polícia
do cidadão para poder não fazer só o papel repressivo, mas sim um papel preventivo, né? E aí trouxeram essa cultura para cá, para tentar implantar na polícia, e eu vejo aqui, né, como colocar, digamos assim, né, colocar a carroça na frente dos bois, né, porque aqui a gente não desarmou os bandidos, está de longe, né, para diminuir a violência, né, a violência está absurda. Lá no Ceará nós já passamos de 4.325 homicídios só nesse ano, né, são muitas mortes aí no estado só. E eu gostaria de colocar aqui o questionamento para o coronel aqui sobre a aplicação desse projeto de polícia cidadã no Brasil, hoje, nesse contexto totalmente diferente da do Japão. Ok. Pode passar para cá mesmo? Agradecer a presença, agradecer aí pelas contribuições. Vamos passar aqui o Dalshin, aí, entre 8 e 10 minutos para responder. Posteriormente, passamos aí para o coronel Robson. Eu vou tentar ser aqui o mais pragmático possível. Eu vou começar, pode parecer contraditório, mas do fim, né? Até para a gente entender mais. Falou-se aqui sobre Ronda Cidadã, né, sobre modelos de polícia de aproximação. Infelizmente, eu não tive como falar sobre isso, mas o modelo de polícia de aproximação, Japão, Colômbia, outros modelos aí, pelo mundo, que tem dado certo, eles exigem uma aproximação não só do operador, mas do gestor também na rua. Não há como se falar no modelo de polícia de aproximação, seja ele Ronda Cidadã, Ronda do Quarteirão, Ronda do Cidadão no Rio Grande do Norte, Ronda do Quarteirão lá no Ceará, UPP no Rio, muda o nome, mas a mesma essência. Com o gestor tão afastado da realidade das ruas, é impossível um modelo desse dar certo. Outra coisa que eu coloco também muito como é que você vai implantar uma política pública sem informar o operador, né, do que ele tem que fazer nas ruas. Ele não entende a política pública. Essa implantação ela tem que vir de baixo para cima, e aí também ratifica o que eu falo em relação à carreira única. Lá no Rio Grande do Norte se implantou a política das áreas integradas de segurança pública, a ISP, e o Ronda Cidadã. Hoje, se eu pergunto a um colega o que é um Ronda Cidadã hoje, ele vai dizer, não sei não, pintaram a viatura e disseram que o governo tinha implantado um novo modelo de polícia aproximada. Então, essas coisas que a gente tem levado em consideração na proposta de carreira única, e acredita que sim, ela pode melhorar muito, inclusive nesse modelo de polícia aproximada. Perguntou-se assim, porque a gente não trabalha uma PEC nesse sentido de unificar tudo, né? Eu acho que essa PEC já existe também, assim como o Subgonzaga propôs. Eu acho que a PEC 51 é hoje a PEC de longe a mais completa da segurança pública, né? Até uma PEC fácil de gravar o número aí, né? Então, se vocês puderem perguntar, a PEC 51, uma boa ideia, é só ver lá no Google, é muito interessante. Como eu falei, a carreira única, e eu também, pelo tempo, eu não pude falar mais sobre isso, a FENEM, os oficiais, e aí, vamos falar bem às claras, eles, inclusive na última carta de Natal, a FENEM ela se propôs a dificultar todo o processo de debate em relação à carreira única. Tudo. Isso foi na carta de Natal, isso foi bem publicizado. Por que eles fazem isso? É rixa? Não. É porque você vai pegar o sistema e dar-lhe uma rasteira por baixo. E realmente é uma reforma estrutural, que garante todas as outras reformas. Então, eles sabem realmente o que isso significa, e eu concordo com o Lotin, infelizmente a gente não sabe ainda o que isso significa. A gente acha que é um modismo, uma coisinha bonita para a gente falar. É uma coisa, uma coisa altruísta, igualitária, é uma utopia. Mas, na verdade, é uma coisa que pode realmente mudar todo o sistema. Coisa também que eu não falei, é que o profissional, para todos esses modelos que foi colocado aqui,
né, também pelo coronel, ele precisa ter um conhecimento sistêmico, né? Hoje, o profissional, ele trabalha como se trabalhasse no filme lá de Tempos Modernos de Charlie Chaplin, é uma linha de produção. Ele faz o que mandam e ele não entende o todo, né? Isso também seria, em grande parte, em grande medida, combatido com a proposta de carreira única. O militar de hoje, o profissional de hoje, ele precisa ter uma visão sistêmica, como todo mundo colocou aqui. Ele não pode ser mais um trabalhador numa linha de produção e dizer, eu faço isso, não me interessa o que está em torno disso tudo, a questão democrática, de direitos, de cidadania, não me interessa. Eu faço isso, eu entro na viatura, eu faço isso e acabou. Então, isso também é combatido com a questão da carreira única, e eu já respondo uma provocação aqui do amigo Éder. Eu acho que realmente é carreira, porque eu não consigo conceber um modelo com dois cargos para funções iguais. É carreira. Óbvio, a gente pode trabalhar um nome mais palatável, ingresso, mas, literalmente, por isso que meu trabalho falo em carreira, porque eu não concordo com a estrutura de dois cargos para as mesmas funções. Por isso que eu coloco carreira. A sociedade precisa de um profissional mais proativo, isso a gente não consegue nem conceber hoje proatividade dentro da estrutura que a gente tem. O profissional é proibido de pensar, que é por isso que o policial pensador lá coloca isso, né? Ele é extremamente reativo. O profissional hoje é extremamente reativo. E, por fim, eu quero falar sobre... Eu queria não deixar ninguém sem resposta, mas eu vou tentar aqui. O colega falou sobre a questão do pessoal do quadro de saúde. A gente tem uma proposta, eu acho que o Rio Grande do Norte sai na frente quando ele apresenta realmente uma proposta de carreira única. Eu também... Deixa eu ver aqui. Está aí? Depois eu coloco, mas é rapidinho. É rápido mesmo. A proposta é essa, depois eu vou passar para os colegas. O que seria a carreira única na prática, né? Porque fica muito aqui na teoria, como é que a gente vai garantir isso? Então, a gente já colocou aqui, isso a gente tem bem detalhado, né? A questão do quadro de saúde. O pessoal, os agentes penitenciários federais já trabalham com concurso por área de competência. Isso é muito usado lá fora. E não há problema nenhum você fazer um concurso nível superior com ingresso único com áreas de competência. A área de competência, saúde. Pronto, vai estar lá medicina, enfermagem. E é extremamente interessante. É importante que a gente pesquise como é que funciona lá no DEPEN, com os agentes federais. Em relação a se a proposta poderia ser trabalhada nos estados, eu também não me aprofundei, mas claro que pode. É competência dos governadores legislar sobre as estruturas das carreiras da polícia. Aí alguém pode dizer, não pode não, por conta das Forças Armadas. O Ceará extinguiu graduações. O Ceará extinguiu. Quando quer, o governador disse, eu não quero segundo sargento nem terceiro. E não tem vinculação ao Exército que diga que é diferente. Então, o governador ele tem total autonomia para dizer qual a estrutura, qual o método de ingresso dentro dos estados. E a gente pode trabalhar isso sim. Não só trabalhar em âmbito federal, mas nos estados, isso é extremamente legal. O próprio artigo 44, no parágrafo 6º e no parágrafo 7º, garante isso, que fala sobre a eficiência policial, e a gente realmente não pode deixar que um decreto-lei se sobrepõe, inclusive, à Constituição Federal e à própria Constituição Estadual, que garante a autonomia ao governador. Por fim, eu quero agradecer. Eu acho que também a carreira única, ela traz um profissional com um perfil diferente do que está posto. A gente tem que ter um policial com perfil de policial. A gente não pode ter ingressando nas instituições um policial com perfil unicamente de gestor, né? Não, eu vou fazer o concurso profissional porque eu não quero ir para a rua. Isso é um absurdo. O Bombeiro do Rio Grande do Norte é totalmente administrativo hoje. Todo oficialato do Bombeiro do Rio Grande do Norte está no administrativo. Isso é o cúmulo para uma instituição que se diz operacional. Quero agradecer a oportunidade. O Sub está aqui quase me beliscando aqui, mas muito obrigado por tudo aí e obrigado pela oportunidade. Ok.
Passar já rapidamente aqui para o Coronel Robson. Bom, tempo. Vou tentar correr, as perguntas foram bastante inspiradoras e a qualidade da pergunta, eu não sei se eu vou novamente conseguir respeitar, vou tentar. Mas com relação ao SUSP, né, um sistema similar ao sistema de saúde, porque, como foi falado ontem aqui, muito bem pela Samira, pelo Lotim, nós estamos vendo avanços na educação e na saúde, em matéria de estruturação, e não vemos isso na segurança pública. Eu passei esses anos todos na corporação, a princípio, no meio da carreira, eu começava a entender que o sistema é ineficiente, a gente precisa dar eficiência ao sistema, mas, ao final da carreira, eu comecei a me convencer de que essa desfuncionalidade do sistema, na verdade, ela é uma desfuncionalidade funcional, porque ela atende interesses que não estão numa agenda exposta, né? Porque produzir uma população carcerária, como nós produzimos, né, que atinge muito mais aos pobres, né, que capta muito mais uma criminalidade de pequena monta, né, de segmentos mais pobres e com marcadores de gênero, de raça muito estabelecidos, isso atende a certos interesses. E aí vem também a questão das UPPs. Né? O que é UPP? Então, isso ficou uma incógnita. Sinalizou, foi um experimento muito interessante, ainda, sinalizou muitas coisas potenciais, mas não se quis mexer com as estruturas e aprender a partir desses experimentos. Então, na verdade, ela pode ter sido muita coisa, inclusive uma forma de segregação, como foi em outros países também. Uma forma de segregação. Agora, o que interessa, e aí vem a questão da qualificação, não é só carreira única, formação única, como se fosse um benefício para uma determinada classe que não tem esse benefício. Não, a qualificação é interessante se a gente tiver em vista o interesse público. Se a gente não refletir que nós somos um instrumento, nós estamos sendo instrumentalizados para atender esses interesses escusos, a gente nunca vai sequer questionar e falar, não faço isso, isso não é minha guerra, isso não é meu papel, por que eu atuo assim em determinados setores mais pobres e não atuo assim em determinados setores mais, que são tão mais criminosos até do que outras partes? Por que eu vou ficar repetindo isso, me pondo como um capataz numa democracia que vacila, que cambaleia e que reproduz muito dos nossos equívocos históricos, né? E aí, a outra pergunta também foi com relação aos coronéis, a questão de serem cargos de confiança. Isso é uma marra, realmente. Né? Quando a gente vê outros países onde há uma consolidação na segurança pública dos aspectos mais democráticos, você vê, por exemplo, promotores públicos que são eleitos. Né? Então, há uma parcela fundamental da carreira desses profissionais que tem a ver com os interesses, estão diretamente relacionados com o interesse da população. E eu acho que deveríamos avançar, né? E aí entra em conflito também a questão das regiões, da autonomia federativa, que eu vou entrar depois na próxima questão, mas eu acho que uma parcela da carreira, e se é meritocrática, teria que se levar em conta como indicadores de produção, indicadores de resultado individual, o nível de aceitação junto à população, que é a população que deve estar dentro desse processo. E se a gente tiver a população sempre em foco, a gente se livra desses problemas, desses conflitos, são aparentes conflitos, são construídos, a meu ver, que é para emperrar o processo de mudança. Quando a gente começa a discutir, se antagonizar dentro de uma instituição que sofre, todo mundo junto, que você não sofre o oficial que quer fazer a coisa certa, sofre o praça profissional que não é reconhecido, sofremos todos juntos, morremos todos juntos, somos instrumentalizados, não refletimos. Então, quando isso, nós reproduzimos esses antagonismos, não conseguimos identificar as pessoas de boa vontade, quer elas estejam em qualquer segmento, se a gente continuar a reproduzir essas divisões e não por esse eixo de profissionalismo, de compromisso com os valores democráticos, com a ética do serviço público, nós não vamos avançar.
Entendeu? Então, quando eu falo isso, infelizmente, eu falo baseado nas minhas convicções, na ética republicana. E essa ética republicana, muitas vezes, quando eu falo, eu vou de encontro, né, aos interesses, muitas vezes, que são produzidos na classe. Isso, infelizmente, acontece. A outra questão é esse ciclo incompleto que é adotado no Brasil, né? A questão do militarismo, até você vê polícias que foram militares, muitas polícias continentais europeias, elas tiveram matrizes militares, né, lá, o medo do fantasma napoleônico gerou esse processo de se manter todo mundo com o olho na missa no padre, você olhava para dentro para pacificar, mas atenção lá fora, aquele fantasma que foi Napoleão, devastador, poderia surgir. Então, aquele medo de uma invasão externa fez com que as polícias se mantivessem sempre militarizadas. Mas eles deram um jeito, eles encontraram uma forma de modernizarem suas estruturas de 200, 300, 400 anos. O problema é que no Brasil, a ameaça externa ela é mínima, não existe. Quem é que vai invadir o Brasil hoje no contexto? Né? E para que nós mantemos uma estrutura que é cara, né, que nos impõe um certo sofrimento, um sofrimento acima da média, né, que nos impõe um pagamento de uma fatura que nos tira vida, sangue nosso e da população, que nos leva a uma guerra fratricida de jovens policiais contra jovens de comunidades pobres, uma guerra interna, intestina, que não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, nos empaca num processo de modernização que deveria ser bom para todos nós. Né? E por que a gente ainda reproduz isso? Na verdade, simplesmente por mantermos, em virtude de um medo que é construído diariamente, medo da pobreza. Esses que o sociólogo Bauman chamou, né, recentemente ele faleceu, de os estranhos indesejáveis, que são produzidos numa sociedade de consumo como as nossas, com padrões que nos exigem comportamentos, né, de consumirmos exageradamente, e nós não termos meio de atingirmos isso. Uma sociedade de ter representa status, e para ter a gente atropela éticas. É isso, a gente está precisando dessas questões éticas. E, no meu ver, a ética é o compromisso com os valores democráticos, republicanos e compromisso com a sociedade. Então, se a gente, é um conselho prático, se a gente reproduzir esses antagonismos, esses conflitos internamente, a gente empaca. O melhor caminho, chamar a sociedade para o discurso, qualquer proposta tem que estar vinculada com o interesse e com aquilo que mais dói na sociedade hoje, que é a segurança pública. Né? Então, ter interesse com a segurança pública, a segurança responsável e republicana. Outra questão que foi colocada da saúde, aí eu vou falar uma coisa que talvez não seja muito interessante para quem é da saúde. Da mesma forma, eu não vou ser incoerente com a minha lógica, né? Quando a gente reproduz uma estrutura cara, né, militar, que tem desde padre, banda, cachorro, tudo, escola, porque isso é lógica do militar. O militar, dentro da lógica de mobilização, ele tem um quartel aqui, de repente ele vai ter que movimentar dentro do território nacional ou até fora, leva tudo. Mas isso é caro. A gente faz uma coisa que foi imposta pela União, a União não dá um tostão para nós fazermos isso no Estado, impôs isso, constitucionalizou esse assunto, não nos dá liberdade para nós resolvermos nossas questões, e a gente paga uma coisa porque nós fomos colonizados mentalmente enquanto instituição, culturalmente. Nós reproduzimos isso, e nem refletimos que até o nosso patrono foi um alfer, que nunca chegaria a oficial, e foi por isso que ele estava lutando. E o patrono do Exército é Caxias, que foi comandante da Polícia Militar. Então, até nessa construção, nesse manejo simbólico, é uma colonização cultural que nos impõe, e a gente tem que se livrar dessa colonização. E não é brigando entre oficiais e praças, reproduzindo, ou então nesse retrocesso de movimento de comandantes gerais, que querem colocar direito por uma sensação corporativista, elitista, que eu sou totalmente, sempre fui, contrário, porque se a gente está com a sociedade, a gente está forte, né? Então, não é assim que a gente vai conseguir avançar, a gente vai empacar e nós não vamos ter nenhum interesse de uma classe política, a não ser nossos representantes mais fiéis e de nossas fileiras que vão nos defender
nos parlamentos. Então, eu acredito que a gente tem que trazer a sociedade, porque principalmente a classe política entende mais, isso eu falo de prática, só entende mais quando tem mobilização política, a mobilização política na sociedade. Lê do engano pensar que mobilização só está no seu, ou no seu político particular, não, é ali também, mas quando você tem o apoio da população, quando você tem confiança, quando você angaria isso e coloca a tua instituição para fazer isso, você ganha respeito e aí você se fortalece. Aí você não se divide. Né? Então é preciso buscar esses bons profissionais, independentemente de... Falando das UPPs da Ronda de Quarteirão, excelentes projetos, como o Pacto pela Vida, Quanto Fica Vivo, excelentes projetos locais, mas em virtude do nosso sistema de justiça criminal, das limitações, qualquer iniciativa local que aponta sinais para caminhos revolucionários, transformadores e mais próximos com esses valores que eu falei para vocês, eles têm um nível de esgotamento muito cedo, rapidamente eles se esgotam. Foi o caso da UPP, do Pacto pela Vida, do Ronda pelo Quarteirão, que eu fui lá ver, achei excelente, fundamental, mas havia uma crítica que não se levou em consideração tudo isso que você colocou aqui perfeitamente, essa sensibilidade do policial. Na UPP também acontecia muitas coisas, né? Muitas vezes quem aparecia era quem estava em cima, mas lá quem fazia a diferença eram os policiais. E muitas vezes os policiais que eu trouxe para serem meus assessores diretos. Eu tinha cabo que era engenheiro, por ser engenheiro eu precisava de saber, porque terrenos totalmente irregulares, risco de desabamento, a gente tinha que construir alguma coisa, e não tinha especialista dentro da corporação suficiente para poder fazer isso. No mesmo momento, era o cabo que acendia. Como eu tinha ainda uma flexibilidade, a UPP não tinha a institucionalidade, que foi um erro que agora, né, mas naquele momento me deu uma flexibilidade, eu pegava esse cabo e coloquei com uma gratificação lá em cima, superior de oficial. Isso foi pior até para o cabo, coitado. Ele ajudou no processo, e fora ele, tinha policiais que tinham um conhecimento exímio em tecnologia de informação, a gente precisando muito, a formação não dava isso, não tínhamos profissionais suficientes no mundo do oficialato, e eu buscava era ali. Então, era uma coisa que na prática a gente já estava vendo, era o mérito acendia, ganhava gratificação. Mudou o comando, a tradição venceu, esses caras foram perseguidos, eu lamento que eu não posso hoje de fora fazer nada. Felizmente, a Secretaria de Segurança conseguiu ver esse valor, trouxe e levou fora uma estrutura militar. Mas o militarismo atrasa nesse sentido. Agora, não é benefício, é mérito. Se nós queremos uma instituição melhor, temos que estar coadunados com os interesses públicos. E, além do mais, temos que entender que temos que nos esforçar pela qualidade, por nosso valor, por nosso direito. Não aceitemos as coisas de forma acomodada. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi trágico, principalmente, porque lá tem, inclusive, os sargentos, que são chamados sargentos jurunas, né, que com o tempo mas também tem um oficial juruna, que quando faz 32 anos é coronel, então eu falo a mesma coisa, tem oficial juruna e tem sargento juruna. Isso acomoda, isso é pernicioso em qualquer lado, mas houve um problema. Quando nós chegamos em 2015 e quisemos pegar todas as vagas para fazer um concurso, né, não por tempo, mas por mérito, esses sargentos que estavam esperando ser jurunas começaram a boicotar. Boicotaram de tal forma que anularam o concurso. Queria promover cabos, né, que em vez de esperar tanto tempo, eles iam se ascender pelos méritos. E não foi, porque estavam acomodados, colonizados e aceitando migalhas, como vocês falaram, infelizmente. Desculpe, é muito complexo, mas eu dei umas pinceladas. Obrigado pelo convite, mais uma vez, me convidem sempre, eu estarei sempre aqui, falo algumas coisas que ninguém muito gosta, mas eu vou falar o que dentro das minhas convicções. Obrigado. Ok, vamos... É importante destacar que UPP, Pacto pela Vida, Ronda do Quarteirão, no caso do Rio Grande do Norte, Ronda Cidadã, ou qualquer outro programa voltado para a melhoria da segurança pública, ela não será bem sucedida se não for adotado como política de Estado. Então, o que nós observamos é de que cada gestor que entra, cada governador, ele quer
construir a sua polícia e, com isso, desconstrói todo aquele trabalho que é bem sucedido e isso realmente não vai funcionar e os resultados estão aí. Realmente, infelizmente, essa é a realidade. Nós queremos também aqui reforçar que a Associação Nacional de Praças, ela tem uma nota técnica, tá certo? Onde ratifica que a carreira única ela não é inconstitucional. E esta nota ela foi produzida por um dos maiores juristas do Brasil, que é o gaúcho Lênio Luiz Streck. Então, isso ele realmente a ANASPRA está com esta nota, inclusive foi publicada. Então, mostra que a carreira única ela não é inconstitucional. Exatamente, e justamente rebatendo uma nota da FENEM, que lamentavelmente, coronel, pelo menos foi o que nós tomamos conhecimento, de que o Rio de Janeiro, quando elaborou o projeto de carreira única, ou de acesso único, a FENEM foi lá para realmente barrar, exatamente, isso é lamentável. E entendemos sim que carreira única deve ser sim adotado como uma política de Estado, e é uma forma, é um passo importante na garantia também da cidadania, na garantia de uma segurança pública melhor, não apenas para os profissionais, mas também para a população, que esse deve ser o objetivo. Não tem nenhuma política pública de segurança que seja bem sucedida também, se não tiver o viés da melhoria do serviço prestado à população. E nós, policiais e bombeiros militares, não devemos se distanciar disto. Pelo contrário, nós precisamos sim fomentar esse debate, trazer a população para que possamos juntos construir as mudanças que a segurança pública deste país merece, porque isto não é pauta do Congresso Nacional, infelizmente. E aí, finalizo para reforçar aqui como essa questão não é pauta do Congresso Nacional, por exemplo, o PLC 148, que revoga a prisão disciplinar. Dizer aos colegas, tem aqui delegações de vários estados, principalmente do estado do Ceará, onde tem o capitão Wagner, que é deputado estadual, aliado de primeira linha do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que pode muito contribuir para que a prisão disciplinar ela seja revogada. Um dos projetos que falta apenas que ele entre na pauta. Como falou, não é pauta do Senado. Nós já fizemos diversas interlocuções, diversas mobilizações nesse sentido, mas o Estado do Ceará pode demais contribuir, e os demais também, abordar o seu senador para que esse projeto entre sim, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado em todas as comissões do Senado, falta apenas ir para a pauta de votação e ser votado para que realmente nós possamos acabar com esse mecanismo que não faz mais sentido nos dias de hoje, que torna o policial militar um escravo dos tempos modernos, que é o fim da prisão disciplinar para policiais e bombeiros militares. Muito obrigado. Agradecer aqui a brilhante exposição dos debatedores, o Dalchen Viana, o coronel Robson, uma satisfação. Agradecer vocês da plateia, a delegação de todos os estados, aqueles que estão nos assistindo através do site do ENERP e através do Facebook em todo o Brasil. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Chamar aqui o Elisandro Lotim e o Edson Fortuna para fazer a entrega dos certificados.